Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a restauração do lar, parte 2, restauração do lar. E o quão é importante isso na nossa vida familiar, relacionamentos, vida afetiva. E nós estamos baseados aqui no Salmo 127. Olha o que diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glória a Deus. Então, o que esse lindo texto da palavra de Deus nos ensina? Em primeiro lugar, a Bíblia é recheada desses termos, né? Filhos, crianças, são mencionados 2.000 vezes nas Escrituras. Ou seja, as crianças, os filhos, completam a família, assim como foi ordenado por Deus. A Bíblia, amados, dá a avaliação divina e humana das crianças. Qualquer pessoa no mundo já foi um dia criança. O próprio Jesus disse: vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Como é que você tem olhado para os seus filhos? Você que ainda não tem filho, como é que você tem pensado acerca das crianças, dos filhos? Será que nós temos tido um coração de criança, singelo, confiante, puro de coração? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, sobre a restauração do lar, a criação dos filhos, o Senhor edificando o nosso lar, a nossa família, para que possamos prosperar no Senhor. Em primeiro lugar, qual é a concepção bíblica das crianças? E a primeira resposta é que os filhos, nesse lindo Salmo, Salmo 123, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Herança fala aqui de um presente, de uma dádiva, de um legado que eu deixo nessa vida, nessa terra. Assim são os filhos, herança do Senhor. Em segundo lugar, os filhos são como flechas do guerreiro. Uma flecha tem um alvo, tem um objetivo, ela tem um movimento, ela vai numa determinada direção. Assim nós precisamos criar filhos e filhas dentro de um propósito de Deus, dentro do alvo que Deus tem para a vida deles. É o que diz o Salmo 127, versículo 4. Em terceiro lugar, os filhos são como rebentos de oliveira. Né? Rebentos de oliveira fala aqui da mocidade, da vida que transborda, que se renova através dos filhos. Rebento de oliveira é uma árvore que está brotando, é uma planta que está surgindo, é uma vida em meio ao caos, à morte, às trevas, à dificuldade. É assim que a Bíblia relata o Salmo 128, versículo 3. Precisamos olhar para os nossos filhos dessa maneira. Quarto princípio que nós aprendemos aqui na palavra de Deus é que os filhos são galardão de Deus, galardão do Senhor. Seu filho é um presente do céu, não é um problema, não é um estorvo, não é algo que vai atrapalhar a tua vida. Pode até dar trabalho, e dá, toda a criação, educação dá trabalho, mas nós temos que olhar para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, mas principalmente para os filhos aqui, é o contexto, como um galardão, como um presente de Deus sobre os nossos cuidados, e diante de nós é colocado sobre a nossa gestão, a nossa mordomia, a nossa administração. Os filhos também são uma coroa, diz lá em Provérbios 17, 6. Coroa de glória, coroa de graça, coroa de alegria ao nosso coração. Os filhos são uma coroa. Ou seja, um dos maiores privilégios que Deus dá aos seres humanos é de gerar filhos, a imagem e semelhança de Deus. A imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Assim como nós somos imitadores de Cristo, nossos filhos serão uma bênção para o louvor e glória do Senhor. Os filhos são formados maravilhosamente com a ajuda de Deus, porque é o Senhor quem edifica a nossa casa, e junto com o Senhor, em comunhão com o Senhor, nós vamos edificar lares abençoados, agraciados pelo poder de Deus. E eles devem ser, os nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família, devem ser desejados, né? Filhos precisam ser desejados, filhos precisam ser cuidados, filhos precisam ser amados. Ame os seus filhos,
é muito importante. Essa é a concepção bíblica básica com relação às crianças, baseados nesses salmos e provérbios que eu mencionei para vocês. Segundo lugar, quais são as responsabilidades dos pais com relação aos seus filhos? Quais são as responsabilidades sua e minha, nossa, como pais, com relação aos nossos filhos? Em primeiro lugar, amados, os filhos devem ser levados a Jesus. Precisamos levá-los à salvação. Mateus 19, de 13 a 14, fala sobre isso. E na época de Jesus, os filhos hebreus eram apresentados ao Senhor no templo, na infância, e também Jesus aparece sendo apresentado diante dos mestres da lei com 12 anos de idade. Lucas 2, 21 a 24 e Lucas 2, 41 a 52 menciona esse fato, ou seja, os filhos precisam ser levados aos pés de Jesus, precisam ser apresentados diante de Deus. Segundo lugar, os filhos devem ser instruídos na palavra de Deus, é o que diz Deuteronômio 6, 7. Precisamos ensinar a palavra, os princípios e valores do reino de Deus. Eles precisam ser instruídos na palavra de Deus, para que possam fazer escolhas sábias futuramente, se apartarem do mal, temerem ao Senhor. Eles precisam ser instruídos na palavra de Deus. Terceiro lugar, os filhos devem receber correção, disciplina, em amor, quando necessário. A Bíblia diz em Provérbios 22, 15 e em Provérbios 23, de 13 a 14, que a estultícia, ou seja, a maldade, a malícia, está ligada ao coração da criança. A estultícia, a engenhosidade, o coração que precisa ser tratado, a estultícia está ligada ao coração da criança. Em segundo lugar, a Bíblia também diz que a estultícia deixada na criança produzirá soberba. Se não houver disciplina, se não houver correção, a criança vai ser altiva, orgulhosa, presunçosa, engenhosa, vai dar trabalho para os pais e para a sociedade no futuro, é o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios 14, versículo 3. Ou seja, a Bíblia menciona em duas varas, ou você corrige ela, disciplina ela, ou então a outra vai ser outro resultado, ou uma segunda vara aqui seria a soberba, a arrogância, e aí você está diante de uma escolha. Você quer filhos quebrantados, que perdoam, são perdoados, que são tratáveis, que têm um coração sensível, maleável, com o temor do Senhor? Então corrija os seus filhos, discipline corretamente os seus filhos, porque se você não disciplinar, a outra vara, o outro fruto que vai surgir, a soberba, a altivez, a arrogância, e dá muito trabalho para os pais. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a estultícia, ou seja, a maldade, o pecado e a soberba, deixados na criança, por fim, a destruirão. Se você não tratar, não corrigir, isso vai trazer contenda, está lá em Provérbios 13, 10, isso vai abater os pais, vai gerar tristeza, é o que diz Provérbios 29, 23, e vai trazer vergonha aos pais, é o que diz a Bíblia em Provérbios 11, versículo 2. Ou seja, os filhos devem sim ser instruídos, e uma breve definição do que é instrução na Bíblia é formar o caráter pelo treino, através da disciplina, preparar os filhos para as competições da vida, as dificuldades, as lutas, os problemas, e ensinar através da repetição. Ensinar através da repetição. A gente sabe que não é fácil criar filhos, Eu tenho 3 filhos. Você que está me ouvindo talvez tenha também crianças, filhos. Dá muito trabalho. A maior missão que nós temos nessa terra, além da grande comissão do ID de Jesus, por todo mundo pregar o evangelho, é o quê? É estabelecer famílias para a glória de Deus, é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, é formar uma família, um casamento, uma família, filhos, mulher e filhos, cônjuge e filhos, para a glória de Deus, formando o caráter pelo treino, trazendo disciplina, preparando para que tenham sucesso na vida, diante dos desafios da vida, e ensinando através do exemplo e da repetição. Andrew Murray, um grande escritor, sul-africano, ele escreve na sua obra Os Filhos para Cristo, ele diz o seguinte: instruir é mais que ensinar. O ensino faz a criança saber o que deve fazer. A instrução a influencia e se certifica que ela o faça, mesmo quando você não está olhando. Ou seja, o primeiro, que é o ensino, lida com a mente. O segundo lida com o coração
lida com as decisões, lida com a vontade. Então, instrução é maior do que o ensino, é melhor do que ensino, tá bom? Segundo lugar, a prevenção é melhor do que a cura. O que significa isso? A verdadeira instrução não é só observar e corrigir erros, mas observar e prevenir erros nas vidas dos seus filhos, na sua casa, na sua família. O alvo mais alto, da verdadeira instrução é levar as crianças a saber que elas podem obedecer e fazer aquilo que é certo e serem realmente uma bênção para o Senhor Jesus. Então aprenda isso, amados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não providenciar todos os recursos necessários, te ajudar nessa missão, e Ele vai fazer isso, você não vai conseguir construir um lar para a glória de Deus. Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor, em retidão, na justiça de Deus. A Bíblia diz que ele feliz será, comerá do fruto do seu trabalho e tudo te irá bem, é o que diz o Salmo 128, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você andar nos caminhos do Senhor, nisso que nós estamos ensinando, se você andar no temor do Senhor, que é o medo de pecar, é andar uma vida reta, honesta, correta, obediente diante de Deus, com certeza, fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Deus não move uma palha dentro daquilo que é da nossa responsabilidade fazer, mas Deus move céus e terra dentro do sobrenatural, do impossível, daquilo que nós não podemos fazer. Então faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Honre ao Senhor através do seu lar, da sua casa, da sua família, da criação dos seus filhos, da educação dos seus filhos em amor. É o que nós deixamos aqui nesse vídeo em especial sobre restauração do lar, criação de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então siga aqui nesse link do YouTube, as nossas redes sociais. Também exerça a sua generosidade, se o Senhor tocar o teu coração, para investir nesse ministério de pregação do Evangelho, do ensino da Palavra de Deus. Aqui tem um link de como você pode fazer isso, ou através de transferência bancária, ou através desse link do PayPal. Você pode enviar uma oferta, através desse link do PayPal, o valor que Deus colocar no teu coração vai ser bênção, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus, que Deus capacite você, a tua casa, a tua família. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar pelos pais que estão me ouvindo, homem, mulher, pai, mãe, ó Deus, as famílias da nossa, ó Deus, daqueles que nos ouvem, daqueles que essa mensagem irá, ó Deus, tocar os corações, que eles possam entender que filhos são herança do Senhor, são um presente do céu, colocados diante de nós, sob as nossas responsabilidades, para que possam ser uma bênção nas mãos de Deus. Restaura os lares, as famílias, estabelece lares fortes, famílias fortes, para o louvor e glória do teu nome. Capacita os teus filhos, derrama a tua glória, a tua graça sobre cada um deles, que possam ser pais segundo o teu coração, que possam criar seus filhos no temor e no caminho do Senhor. Que a tua graça os capacite, Pai, a serem exemplo para os seus filhos, a serem uma bênção nas suas mãos, que possamos deixar um legado espiritual, gerações abençoadas, que vão glorificar o teu nome e exaltar, ó Deus, o teu evangelho através das suas vidas. É o que nós apresentamos diante do Senhor, entregando essas situações em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, louvado seja o Senhor, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.